E agora, nas 10 e pouco, né? Um pouquinho atrasado, eu vou apresentar a nossa palestrante, que é a Iula Christoffersen Knaus, que ela possui graduação em Psicologia pela Universidade de São Paulo e mestrado em Psicologia Experimental, com foco em Farmacologia Comportamental pela mesma instituição, a USP. Foi pesquisadora visitante da University of Auckland, na Nova Zelândia, estudando resolução de problemas e evolução convergente. Atualmente cursa doutorado em Neurociências e Comportamento na USP, com período sanduíche já concluído na Universität de Regensburg, na Alemanha, estudando interações entre ansiedade, hormônio do estresse e resolução de problemas, né? Então, essa é a Iula que vai falar um pouco com a gente, já ligou a câmera aqui, né? Oi, Iula, tudo bem? Oi, tudo bom? Que vai apresentar, então, a palestra Resolução de Problemas e Psicopatologia, aqui no nosso eixo de criatividade na pandemia. Certo, Iula? Com você, boa palestra, qualquer coisa estou aqui. Perfeito. Então, gente, obrigada pela introdução, Hernando. Que nem o Hernando falou, então eu trabalho especialmente com ansiedade, mas agora a gente vai falar de psicopatologia um pouquinho numa terminologia mais ampla. Tá, então, pensando, o Hernando e a Rubi... Ui, não passou o slide, né? Tá passando o slide. Deixa eu ver se eu descubro o que aconteceu. Tá aparecendo a apresentação e tudo mais, Tá. né? Só o slide não está passando. Que esquisito. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar isso. Perdão, gente, pela confusão aqui. E agora? Faz parte do show, né? Sempre tem um problema técnico. As aulas presenciais tinham, né? Na época era o projetor, sempre dava pau. Depois os projetores. Agora é o online. Pois é. Você está compartilhando sua tela inteira. Agora foi. Agora, então, mas está indo só o slide, né? Só o slide. Passa um para eu ver? Pronto, perfeito. Tá bom. Com você. Então, desculpa, gente, por esse pequeno defeito técnico aqui. Mas então, voltando. O Hernando e a Rubi, eles já fizeram o favor, né, de definir o que é um problema, então essa parte daí eu vou poder pular. E vamos falar, então, do aspecto da psicopatologia da minha apresentação. Bom, vocês já devem ter ouvido de psicopatologia, especialmente, né, alunos de graduação de psicologia, todo mundo escuta sobre também no nosso dia a dia, às vezes de um jeito meio místico e meio mágico, mas uma definição, assim, que vocês vão encontrar muito para o que seria psicopatologia, um transtorno mental, uma doença mental, que seria um comportamento que desvia da norma e ocasiona sofrimento psíquico. Claro, essa definição, como eu falei, ela é extremamente abrangente e ela pode incluir muitas coisas. Então, quando você vai no DSM-5 agora, a última edição do Manual de Diagnóstico, que todos nós psicólogos precisamos conhecer e precisamos fazer referência de vez em quando, você vai encontrar lá que uma definição que é um transtorno mental, uma síndrome, caracterizada por perturbação clinicamente significativa na cognição, na regulação emocional ou comportamento de indivíduo, que reflete uma disfunção de processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento subjacentes ao funcionamento mental. Transtornos mentais estão frequentemente associados ao sofrimento ou incapacidades significativos que afetam atividades sociais, profissionais ou outras atividades importantes. Ou seja, essa definição ainda é muito ampla, ainda entraria muita coisa que a gente poderia discutir se isso é patológico ou não, porém ela dá uma direção. Uma das coisas muito importantes que a gente tem que pensar quando a gente vai falar de psicopatologia, especialmente de diagnóstico, é lembrar que você tem que ter esses sofrimentos e esses déficits, tanto na sua vida social, profissional, pessoal, num nível clinicamente relevante para o diagnóstico ser alguma coisa que vai ser beneficial para o sujeito. Ou seja, você tem que lembrar que a questão de diagnóstico não é só, ele parece que ele encaixa com essa ou aquela definição, ou com essa ou aquela descrição que a gente conhece. Você tem que pensar na vida do paciente, na vida, se isso está trazendo ou não prejuízos para ele. E aí, pensando nisso,
que a questão do diagnóstico e do transtorno, da psicopatologia do transtorno mental, ser todo baseado em déficits e problemas que a pessoa vai ter na vida dela, quando a gente pega aquela questão, a gente pega aquela questão que a gente imagina do gênio louco, do imaginário popular, aquela ideia de que uma pessoa que ela tem algum transtorno, mas que aí isso garante a ela uma habilidade de ver as coisas de uma maneira diferente, de ter respostas criativas, de sair da caixa, digamos. Sim, você tem alguns aspectos assim, porém, é muito difícil você querer falar disso para se aplicar para tudo e ser uma coisa comum, uma coisa corriqueira na vida de uma pessoa com transtorno. Em geral, o que você vai encontrar essas pessoas, elas são outliers, elas sabe que elas, apesar do transtorno delas, elas conseguem superar isso de uma maneira que elas têm uma criatividade, uma resolução de problemas diferenciada. Mas é como eu vou falar um pouquinho, mas isso não faz muito sentido. Porque quando você pega aqui é um apanhado, um recorte dos transtornos e dos grupos descritos no DSM, até porque a psicopatologia ela é extremamente abrangente e variada, mas mesmo com esse recorte a gente já tem bastante coisa. E olhando nesse recorte, eu elenquei alguns dos sintomas de cada um desses grupos de transtornos que a gente poderia pensar que tem relação com a questão de resolução de problemas. E se vocês derem uma olhada, não seriam em seu geral, não seriam sintomas que a gente imaginaria uma contribuição positiva, digamos, para a resolução de problemas. Então, se você olhar, por exemplo, esquizofrenias e outros transtornos psicóticos, você tem umas características, como, por exemplo, a fala e o pensamento e o comportamento motor desorganizado. Ou seja, você tem às vezes pouca conexão do que está acontecendo no ambiente do sujeito e como ele está se respondendo. Ou seja, pouca conexão assim visível do que a gente esperaria dessas conexões e contingências a serem montadas. Quando você vai no transtorno bipolar também, por exemplo, você também tem prejuízos de atenção, ou seja, a capacidade do sujeito de atentar e manter contato com estímulos relevantes. De raciocínio e tomadas de decisões também é prejudicada, ou seja, o planejamento do sujeito a longo prazo, ele está comprometido nesse transtorno. A gente também tem a falta de energia, ou seja, você vai ter menos respostas acontecendo, você vai ter menos motivação para o sujeito engajar em comportamentos, e também a anedonia, que ela é recorrente em boa parte dos transtornos mentais. O que ela é? Ela é uma falta de prazer em atividades que o sujeito costumava obter prazer anteriormente, ou seja, reforçadores significantes e atividades significantes da vida do sujeito que previamente eram coisas reforçadoras para ele, elas perdem essa capacidade. Na depressão, a mesma coisa, a gente também tem essa anedonia, o desinteresse em engajar em atividades, tanto atividades conhecidas ou novas, problemas de raciocínio, de concentração e de memória, ou seja, novamente, dificuldade de manter o comportamento atentado por contingência e a situação que está acontecendo, uma interrupção nessa capacidade de conexão lógica e também uma dificuldade de memória, tanto de guardar a memória, ou seja, de estabelecer comportamentos novos também, quanto o recall de comportamentos que já estavam estabelecidos antes. Nos transtornos de ansiedade, como eu mencionei, são especialmente caros para mim, pois é a área que eu estudo. Você tem prejuízo na atenção e no raciocínio, ou seja, a pessoa vai ter pensamentos ansiosos que vão interromper assim a lógica direta no que realmente está acontecendo. Você tem essas ansiedades que elas não se relacionam exatamente com o que está acontecendo no mundo, que elas vão ser interruptivas. E você também tem evitação, ou seja, o sujeito ansioso ele vai tentar evitar situações que deixam ele ansioso. Então, muitas vezes ele vai acabar entrando em contato cada vez com menos situações, seja sociais, seja da vida profissional, tanto quanto possível. E isso também vai reduzir o repertório e também o contato que ele vai ter com as contingências e com mudanças no ambiente. E nos transtornos obsessivos compulsivos, novamente, a gente vai ter esses pensamentos intrusivos, a gente vai ter comportamentos rígidos, ou seja, você vai ter uma dificuldade na mudança desses comportamentos já estabelecidos e de mudança para novos padrões de acordo com mudanças no ambiente. Você também vai ter intolerância à incerteza, ou seja, você vai ter uma baixa tolerância para frustração e, se você pensar em incerteza, ela
uma definição na situação de resolução de problemas, porque você está lá e você não sabe qual é a resolução. Então, você vai ter um pouco de problema com esse tipo de situação. E, por último, transtornos relacionados a traumas e estressores, como, por exemplo, estresse pós-traumático. Você vai ter problemas de memória, de concentração e desinteresse em atividades. Como vocês podem ver desses sintomas que eu elenquei, todos eles são eles são bem comuns uns com os outros, apesar de serem transtornos completamente diferentes. Você tem uma comunidade, especialmente nessas questões de anedonia, nessas questões de atenção, que são prejudicadas quando você desenvolve um transtorno psicológico. E isso não é muito surpreendente, quando você faz uma olhada no nível fisiológico, e, gente, eu vou pedir desculpa, porque eu sou dessas behavioristas que tem fetiche por cérebro, tá? Então, eu vou ter que falar um pouquinho dele. Quando você dá uma olhada no nível fisiológico, no que está acontecendo no cérebro, você tem, obviamente, em cada distúrbio, você vai ter modificações diferentes, você vai ter correlações com alterações diferentes. Porém, consistentemente, o que tem sido encontrado é que o córtex pré-frontal, ou seja, a porção, como se diz, né, a porção do cérebro que fica aqui atrás da fronte, que você vai ter comprometimento nessa região associado com esses transtornos. E o que você vê quando o que o córtex pré-frontal está fazendo e o que é relevante quando a gente fala de resolução de problemas? O córtex pré-frontal, onde a gente diz que está a função executiva, né, nos termos cognitivos, então é a capacidade de tomar decisões, comportamentos complexos também, a gente diz que eles estão relacionados com a atividade do córtex pré-frontal. Ele tem controle inibitório sobre outras seções do cérebro, então quando você precisa inibir uma resposta instintiva, por exemplo, isso seria uma função do córtex pré-frontal, e também planejamento. Ou seja, todas essas coisas fazem todo sentido quando você pensa numa situação de resolução de problemas. Quando você está perante um problema, ou seja, você é uma situação nova, que você não conhece a solução, que você tem que alterar o seu comportamento de acordo com essa contingência nova. Para você poder atingir o objetivo final, você precisaria de todas essas competências. Você precisa, geralmente, suprimir um comportamento que já está estabelecido, pois ele não vai ser funcional nessa nova situação. Você precisa, né, falar de planejamento é um pouco complicado, assim, o que é o planejamento, mas você, bem ou mal, você precisa também especialmente no nível humano, né, as pessoas elas fazem uma instrução de como que vai ser a resolução, imaginar coisas que podem resolver. Isso tudo está comprometido quando você tem um efeito no córtex pré-frontal. Algumas áreas que são especialmente relacionadas com a psicopatologia, a questão do córtex pré-frontal, são tanto essa área daqui, o DLPFC, porque a galera que trabalha de cérebro acha que essas siglas elas ajudam alguma coisa, eles adoram uma sigla enorme que, né, ninguém vai saber o que é, mas que essa região, o que ela está responsável? Ela tem conexões para o resto do cérebro que tem efeito esse efeito de supressão e de direcionamento do comportamento. E também a amígdala, que é a parte, digamos, do córtex límbico, córtex emocional do cérebro, né? Ela tem bastantes conexões com o córtex pré-frontal, tanto do córtex pré-frontal para a amígdala, da amígdala para o córtex pré-frontal. E ela pode ter uma ação em cima do córtex pré-frontal de suprimir esse córtex pré-frontal, mas ela também é suprimida pelo córtex pré-frontal para você exatamente ter a regulação de emoções. Então, se esse link estiver, por exemplo, danificado, você vai ter um problema de emoções descontroladas, comportamentos impulsivos e coisas do gênero. Tá? Espera aqui. Tá bom? Então, aí, pensando nisso tudo, quando a gente entra, então, nos transtornos específicos, eu vou falar dos maiores, né, os que a gente ouve mais, tipo, especialmente esquizofrenia, depressão e ansiedade. O que você vai ver? Quando você coloca esses sujeitos para resolver problemas, seja uma série de tipos de problemas diferentes, no caso aqui eu trouxe um artigo que eles usaram esse teste da Torre de Londres, ou seja, eu acho que vocês devem conhecer, mas para quem não conhece, você tem essas três
torrezinhas, e você tem esses discos, que eles têm tamanhos e cores diferentes. E você recebe o problema, você pode ter tanto a versão física, né, quanto a versão digital, que tem sido mais utilizado. Você recebe os problemas com os discos numa certa configuração, e você também recebe um modelo mostrando qual que é a configuração final para esses discos chegarem. Você tem algumas regras de como você pode mover esses discos, então, tipo, você só pode mexer uma casinha de cada vez e tudo mais. Você não pode, os maiores têm que estar por baixo dos menores e tudo mais. E, enfim, e esse teste, o que ele avalia? O que a gente vê com isso? Quando você está fazendo esse teste, você conta o tempo, basicamente, que o sujeito demora, a quantidade de soluções que ele consegue fazer, ou seja, você vai dando um problema atrás do outro dentro de uma quantidade de tempo fixa e você vê quantos ele consegue resolver. Os problemas ficam mais difíceis também. E você vê o número de movimentos que o sujeito fez para chegar na solução final. Ou seja, o que é interessante? Você vê exatamente nesse caso, e nisso tudo que eu estou falando, você vê exatamente o planejamento que o sujeito faz para passar essas peças e você vê se ele fez um planejamento consistente, ou seja, ele planejou e pensou, eu vou fazer isso, e realmente dá para fazer e funciona, e ele chega no resultado com poucos movimentos, ou se ele vai e começa a mexer e, o que eu pensei não deu certo e tudo mais, e erra e volta e bababá. E o que você tem em pacientes com esquizofrenia? Você tem exatamente isso, você tem um planejamento problemático, ou seja, eles fazem um planejamento que não funciona quando segue no comportamento. Você também, ou seja, isso implica em mais movimentos para você chegar na solução, uma solução mais lenta e mais tempo de resposta. Ou seja, isso é descrito pelos autores como um déficit de planejamento. Quando você quando você pensa também na esquizofrenia, uma coisa também importante de pensar é que o tratamento farmacológico, e esquizofrenia, né, e resolução de problemas especificamente, mas sempre que você está pensando em esquizofrenia, que geralmente o tratamento farmacológico, ele é extremamente debilitante para o sujeito, para o cliente, né, que está tomando essas drogas. E muitas vezes eles param de tomar exatamente com a descrição de que a droga dificulta pensar, que eles não conseguem pensar enquanto eles estão tomando o remédio. Exatamente por quê? Porque as farmacologias utilizadas para a esquizofrenia, elas dificultam essa transmissão, elas dificultam essas conexões, porque como efeito colateral pelo que ela está fazendo lá. Então, você não só vai ter um efeito, você não vai ter um prejuízo que é inerente à condição em si, mas você também vai ter um prejuízo inerente do tratamento. Então, dá para dizer que eles teriam esse prejuízo duplicado. É interessante, inclusive, até pensar que nessas questões de psicopatologia, uma coisa que tem que ser desenvolvido, inclusive, é o tipo de terapia chamado terapia de resolução de problemas. Que a ideia é, nela, que você vai ensinar, você vai ter ensino estruturado de resolução de problemas interpessoais e de outros tipos, e que esse tipo de aprendizagem vai generalizar para o resto da vida e vai facilitar a resolução de problemas pessoais e que isso vai aumentar a adequação, né, da pessoa, a capacidade dela de viver a vida dela e seguir com as coisas. Com esquizofrenia especificamente, você tem um pouco de debate se isso funciona, se isso traz benefício ou não, mas especialmente para depressão e outros transtornos, parece que tem sido uma terapia interessante. Tá? Agora, e uma outra coisa também interessante de lembrar quando a gente fala de esquizofrenia, da questão da criatividade, que eu falei, do gênio louco e tudo mais, que sim, na esquizofrenia você tem alguns dados que indicam que você tem uma criatividade nessa questão de, pensar fora da caixa maior, exatamente, possivelmente, por essa desconexão um pouco com as contingências que estão acontecendo inatas do transtorno, mas também que é importante lembrar aquela questão da criatividade funcional e a criatividade não funcional, né? Que você pode ter um sujeito que ele está tendo um comportamento que é extremamente criativo, é extremamente diferente, porém ele não é muito adaptado para como a sociedade, para como as condições em volta desse sujeito estão, e também que ele não é necessariamente uma criatividade adaptada que resulta em melhor resolução de problemas na vida dele. Pode ser uma criatividade que às vezes até prejudica um pouco por dificultar a aceitação das pessoas ao redor da pessoa, por exemplo. Então, é muito importante quando a gente pensa nisso também, nessas questões do gênio louco, da criatividade, da inovação, lembrar dessa questão da funcionalidade
né, assim, uma funcionalidade, digamos, no nível societal. Para a pessoa sempre vai ter uma funcionalidade do comportamento que ela está fazendo, mas no nível societal é um pouco mais complicado. Bom, saindo da esquizofrenia e indo para a depressão, como eu cantei a bola também um pouquinho antes, a gente também tem alguns prejuízos parecidos. Quando você pega na depressão, você tem esse teste, né, que é o Wisconsin Card Sorting Test, que eu acho que vocês também já devem ter visto. Ele é muito utilizado para diagnóstico, especialmente transtornos fisiológicos, transtornos que envolvem a atenção. Porque o que é? Você vai recebendo as cartinhas e você tem um modelo, e você tem que ir identificando, né, fazendo generalizações de que aspecto daquela carta está controlando a regra que está vigente, para você poder escolher e ver as cartas de acordo com a regra vigente. Essa regra vai mudando, então você tem que adequar no seu comportamento. Então ele mede não só a atenção, mas como ele mede também a capacidade de se adequar a regras que mudam e também de flexibilidade de raciocínio, ou seja, para você não persistir numa regra só. E o que você tem encontrado? Que nesse Wisconsin, especificamente, você não tem um déficit em pessoas com depressão, mas em que uma tarefa similar, que é o California Card Sorting Test, que ele também tem regras similares, porém ele digamos assim, né, como os cognitivistas diriam, eles separam que capacidades cognitivas estão sendo analisadas melhor do que o Wisconsin, seria a ideia. E o que você tem quando você aplica esse Card Sorting Test californiano em pessoas com depressão, você tem alguns déficits específicos, que eles chamaram de geração de conceito, ou seja, que é exatamente essa generalização, a capacidade de você pegar e estipular a partir de um conjunto de objetos qual que é essa relação, e relações diferentes de acordo com as regras que são apresentadas. Da mesma maneira, até quando você pega em crianças pequenas, porque a gente pensa, não, tudo bem, a depressão ela é como se fosse um transtorno assim mais alto, né? Ele é um transtorno das capacidades cognitivas das pessoas, tem aquelas coisas de correlaciona com a pessoa ser inteligente e tudo mais, mas você tem que mesmo em aspectos muito básicos da cognição e do comportamento, você tem alguns déficits. Por exemplo, mesmo você pegando crianças pequenas de 4ª e 5ª série e você colocando elas em situações assim, tanto de construção de blocos, ou seja, você que nem dos testes de inteligência que a gente conhece. Você dá um exemplo para eles e você dá os bloquinhos e eles têm que juntar e fazer a mesma imagem com os blocos ou construir alguma coisa a partir de uma imagem. Você tem um déficit em crianças, até em crianças pequenas, e que ele correlaciona positivamente com a duração dos episódios de depressão. Então, quanto mais deprimida e mais deprimida por mais tempo a pessoa ela vai ter um déficit maior nesse tipo de representação. E também para anagrama. Anagrama a gente conhece, ele é um tipo interessante de resolução de problemas, porque ele inclui essa questão da flexibilidade, da adaptação do comportamento que já está estabelecido, e como ele muda a partir de uma regra nova, ou seja, você pega uma palavra que você já conhece, você tem que pensar nela de uma maneira diferente, exatamente para tirar outras palavras de dentro dela, que nem esse exemplo que eu coloquei do listen e do silent. E você também vê que é a mesma coisa, que você tem um prejuízo nessas crianças, mesmo pequenas, e que elas se correlacionam diretamente com a duração da depressão. Ou seja, quanto mais deprimida a pessoa e quanto duração maior da depressão, mais prejuízo ela vai ter nessas questões de pensamento lateral, de flexibilidade, de criatividade, mas também dessa estruturação de criação de conceitos, generalização e de representações. Falando da ansiedade, puxando um pouquinho, como eu falei, da minha sardinha, a gente tem também alguns dados similares. Você tem na ansiedade, especialmente uma distinção que é interessante, que é quando você tem a ansiedade intrínseca da situação e quando você tem a ansiedade extrínseca, ou seja, a ansiedade ela vai afetar um pouco diferentemente se a sua ansiedade está relacionada com a situação ou não. Então, se você vai fazer um teste de matemática e você tem ansiedade em relação à matemática, o seu desempenho vai ser muito pior em função da ansiedade. Tem aquele estudo que é bem famoso, né, que eu acho que todo mundo vê também na graduação, mas que é sempre bom mencionar, que eles pegaram uma sala de alunos, que todos tinham uma capacidade parecida, né,
e falaram, e deram a mesma prova e falaram, ó, para algumas alunos falaram, essa prova é muito difícil, para algumas pessoas não falaram nada. E só a questão de falar, essa prova é muito difícil, já cai os scores das pessoas na prova. A mesma coisa se você separa elas e fala, essa é a classe de pessoas inteligentes e essa é a classe de pessoas com dificuldade, quando você submetê-las ao mesmo teste, mesmo elas tendo tipo a mesma compreensão e tudo mais, elas vão ter um desempenho muito pior. Da mesma maneira também para anagramas, que nem eu descrevi, você também vai ter um desempenho bem pior. E indo, assim, para uma coisa mais de pesquisa básica, né, e de análise do comportamento, porque eu estou falando muito muitos estudos, eles são mais de cognição, de neuro e tudo mais. Eu desenvolvi durante o meu doutorado, quando o Hernando falou, eu estou trabalhando com ansiedade e com resolução de problemas. E o que eu tinha? Eu tinha essa linhagem de ratos na Alemanha, que eles foram selecionados ao longo de diversas gerações para ter um comportamento dito tipo ansioso, ou seja, eles foram tanto no labirinto de cruz elevado, aquele que é um X, você tem 2 braços abertos e 2 braços fechados. E você coloca o rato lá e você vê se ele tem preferência pelos braços fechados, ou seja, é um lugar escuro, que não tem visão da altura nem nada seguro, ou se eles saem mais nos braços abertos, que eles são longe do chão, eles são expostos e tudo mais. E isso é considerado uma medida de ansiedade em ratos. Por quê? Porque os ratos têm mais medo de se aproximar de uma coisa que é tido como insegura, e eles preferem ficar nesse comportamento de se esconder. E eles também foram cruzados com os animais que tinham um sobressalto, ou seja, quando você faz aquele teste que você solta um barulho alto, de repente, e vê a reação do animal, que ele geralmente dá um pulo ou ele entra em freezing. Foram selecionados animais também que tinham uma resposta muito grande de sobressalto, que também é característica da ansiedade, ou seja, qualquer coisa, eles têm uma reação emocional muito grande. E esses animais foram cruzados e foi desenvolvida essa linhagem de animais ditos inatamente ansiosos, e também uma linhagem que foi ao contrário, eles pegaram todos os ratos que tinham os melhores scores de menor ansiedade nisso tudo, e intracruzaram. Então, eles tinham uma linhagem de ratos extremamente ansiosos e uma linhagem de ratos extremamente não ansiosos, conforme selecionado nesse paradigma de pulo, de sobressalto e de plataforma elevada. E realmente, quando você, ou seja, se você pegava esses ratos, você tinha uma validade assim de construto bem alta, assim, validade de face, porque você vê os ratos, eles tinham um comportamento típico ansioso, eles tinham alta defecação, eles entram em freezing e tudo mais. E o que eu fiz com esses ratos? Eu queria ver exatamente se esses animais eles seriam piores numa tarefa de resolução de problemas, mas não uma tarefa de resolução de problemas qualquer. Eu peguei especificamente esse paradigma de recombinação, que eu acho que foi mencionado tanto pelo Hernando quanto pela Ruby por cima, mas o que é essa ideia, assim, se vocês não conhecem? A recombinação é, basicamente, o sujeito ele tem 2 repertórios ou mais, e, geralmente no laboratório a gente trabalha com 2 repertórios por simplicidade, porque quanto mais você coloca, mais elaborado e complexo o fenômeno fica, né? Um pouco mais difícil de analisar. Você tem 2 comportamentos e uma situação problema. E esses 2 comportamentos são necessários, esses repertórios são necessários para resolver a situação problema, porém eles não são suficientes. Então, no caso, essa tarefa que eu usei, que foi inclusive desenvolvida pelo Hernando e outros membros do nosso laboratório lá na USP, o que ela era? É a tarefa de cavar e escalar. Então, os ratos, eles eram ensinados, eu tenho aqui embaixo, tem as 2 imagens, o da esquerda, que tem a escadinha, como eu ensinava a escalar, que a gente chama. Então, basicamente, esses ratos, eles aprendiam a subir essa plataforma e acessar a comida em cima dela, que eu usava Fruit Loops de mel, no caso. E o outro repertório é esse de cavar, que é o do lado, que basicamente ensinava eles a cavar na maravilha, né, essa serragem daí, e encontrar comida no fundo. E a situação problema qual que era? Essa final aqui à direita, que tem esse desenho, eles são colocados numa caixa. Essa caixa, numa caixa problema, ela tem 2 compartimentos, o compartimento da direita, que é o compartimento de cavar, basicamente, e o da esquerda, que é o compartimento de subir. E esses 2 compartimentos são divididos por uma divisória de acrílico transparente, ou seja, que bloqueia eles de passarem de um lado para o outro por cima, ou seja, quando eles vão por cima, eles dão de cara, eles veem a escada do outro lado, mas eles dão de cara com esse plástico. Mas se eles cavarem e forem contra a plataforma, ela tinha uma abertura, uma porta embaixo. Então, basicamente, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que cavar na direção da plataforma, na direção da escada,
passando por baixo da divisória, por essa porta, para chegar no compartimento com a escada, para então subir a escada e acessar o alimento em cima. Soa um pouco mágico, mas eu juro que funciona. É extremamente interessante de assistir. Você ensina basicamente eles a cavarem para baixo para buscarem um alimento, e quando eles veem essa escada lá, que tem um alimento que foi historicamente reforçada com ter alimento, disse que você tem uma transferência de função, né, do cavar para procurar a tampinha de comida no fundo, para cavar para tentar alcançar aquela escada, e isso emerge dessa maneira deles passando, cavando e encontrando o buraco e passando para o outro lado. E bom, o que eu observei com esses ratos? Exatamente o que a gente esperaria. Tanto na linhagem dos ratos não ansiosos, que é esse azul aqui, que nem nesse gráfico, quanto nas linhagens de rato normais, ou seja, são ratos de laboratório que nunca foram selecionados para nada de resolução de problemas, nem nada de qualquer coisa do tipo, nem de ansiedade, nem nada, eles são ratos típicos, né? Eles vão estar na questão de ansiedade, eles vão estar ao longo do espectro normal, e teoricamente eles não vão chegar nesses pontos extremos. E o que você tem? Que tanto os ratos não ansiosos quanto os ratos normais, eles têm um desempenho ótimo nessa tarefa, se aproximando a 100% de solução. Ou seja, quase todos os sujeitos que recebem o treino, e o treino não é muito grande, ele é tipo 6 sessões de treino para cada repertório, basicamente. Os animais que recebem o treino normais ou de baixa ansiedade, eles são capazes de resolver esse problema sem maiores problemas, ironicamente. Eles exibem o comportamento desejado de atravessar e tudo mais. Você tem até algumas coisas com os ratos de baixa ansiedade, de eles terem um pouco de impulso alto demais, assim, falta de controle de impulso. Por isso que, eventualmente, eu até passei para trabalhar com os ratos normais e não os ratos de baixa ansiedade, mas os ratos de alta ansiedade, eles são um construto bem bonitinho. E é isso, quando você põe eles, você tem cerca de 30% só dos ratos que conseguem resolver o problema, às vezes um pouco menos. Ou seja, esses ratos, apesar de eles terem recebido treino, e durante o treino eles têm exatamente o mesmo desempenho, eles ainda têm um problema para exibir esse tipo de solução. E o que é mais interessante? Porque você poderia pensar algumas coisas. Pode ser anedonia, esses animais eles não têm tanto, sabe, interesse no reforçador, por isso eles não atingem. Mas a gente faz o teste do reforçador para ver se eles têm interesse. Eles consomem durante o treino que é feito com esse reforçador. Eles treinam e consomem da mesma maneira que os ratos não ansiosos. Em alguns treinos de cavar especificamente, eles até têm desempenho melhor do que os ratos não ansiosos normais. Mas quando você coloca nessa situação de teste, eles simplesmente não resolvem o problema. E você pode ver pelo comportamento que eles ainda estão tendo comportamentos orientados à divisória e à escada, tudo mais. O problema é um problema para eles, porém eles não conseguem exibir essa solução. E o interessante eu tentei, obviamente, né, reverter isso, e eu já vou cantar a bola que eu não consegui encontrar uma maneira de reverter esse déficit. Mesmo em exposições recorrentes do problema, porque eu pensei, vai que é a situação ansiogênica, ou então com manipulações farmacológicas para diminuir o nível de hormônio do estresse, porque esses animais, eu vou falar um pouco de hormônio de estresse, cortisol e corticosterona também, mas esses ratos, eles tinham uma resposta aumentada de corticosterona para situações estressoras, então a gente deu um supressor da corticosterona para ver se resolvia, mas também não, a gente não conseguiu encontrar nada que recuperasse esse déficit nesses animais. E isso é um pouquinho, meio que parte da história para tudo isso, que falta muita pesquisa ainda. A gente conhece esses déficits, a gente sabe em alguns aspectos que são comprometidos até a nível fisiológico de quais esses comprometimentos são, porém, para reverter eles, aí é mais complicado, especialmente porque até os tratamentos farmacológicos que a gente faz para essas coisas, eles também poderiam trazer problemas, que nem eu falei da esquizofrenia, que o tipo de tratamento farmacológico, ele tem esse impacto cognitivo, também para ansiedade, por exemplo, se você der um benzodiazepínico, alguma coisa dessas, você vai ter efeitos na aprendizagem, na memória, a aprendizagem estado-dependente, inclusive dependendo. Então, recuperar esses déficits não é uma coisa muito, muito simples. Aí tá.
Então, eu falei disso tudo, eu dei uma palhinha, né, nos tipos de prejuízo que a gente encontraria nessa situação de resolução de problemas com os transtornos, especialmente os mais falados, mas juntando aqui um pouquinho do nosso, tanto nesse contexto da Jaque, quanto no nosso contexto atual, né, porque ninguém consegue fugir da pandemia nesse momento. O que a gente tem, então, resolução de problemas, psicopatologia e um contexto de pandemia. E aí que a coisa fica um pouco complicada. Porque, por exemplo, o Hernando, quando ele falou da pandemia, ele falou da pandemia como um problema a ser resolvido. E com certeza ela é um problema a ser resolvido. E ela tem esse aspecto, mas ela também tem um aspecto para a vida de muita gente de ser um enorme estressor. Tanto se você é uma pessoa que está em casa, em quarentena, sem sair há 6 meses, que nem eu, por exemplo, ou se você é uma pessoa que está sendo forçada a ter que trabalhar e sair todo dia, e pegar o ônibus e condução e tudo mais, do lado de uma pessoa que não está usando máscara, ou que tirou a máscara para fumar no ponto de ônibus, ou coisa do gênero. Por favor, não tirem a máscara para fumar em público, eu fico desesperada toda vez que eu vejo isso. Você está se fazendo mal 2 vezes. Mas, enfim, então você tem a pandemia, não, inegavelmente, ela está sendo um enorme estressor. E quando a gente fala de psicopatologia e estresse, você tem uma relação muito próxima e é uma relação dual. Por quê? O que você tem? Você tem tanto que o estresse, grandes estressores, tanto pontuais e curtos, ou como de longa duração, como está sendo essa pandemia, eles podem desencadear transtornos mentais como depressão, ansiedade, transtorno pós-traumático, inclusive. Agorafobia é uma coisa que a gente possivelmente vai ver acontecendo muito mais agora, até hipocondria, coisas do gênero. Então, você tem um nível de estresse que está muito agravado e que está desencadeando em muita gente que mentalmente saudável anteriormente, elas estão tendo novos problemas desse tipo. E também em pessoas que já tinham um quadro pré-existente, o que o estresse faz? Ele piora tudo isso, ele agrava todas essas condições. Não tem uma que se salva, basicamente. Você vê, inclusive, por exemplo, sujeitos com depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, você vê até que a resposta de cortisol do corpo deles, ou seja, quando você tem uma situação estressora e você mede como o corpo desse sujeito reagiu, é bem diferente de uma pessoa normal. Você pode ter uma hiperreação, até você pode ter uma hiporreação. Então, toda essa questão de estresse, ela vai estar interagindo com a doença mental e com a psicopatologia. E por quê? Quando a gente olhando um pouquinho para o estresse, voltando aqui para o meu fetiche de cérebro, aqui, antes o que eu tinha apresentado era o funcionamento do estresse, de um cérebrozinho normal, feliz, sem estresse. Quando você coloca o estresse, ou seja, quando você libera um monte de corticosterona, você coloca o cérebro numa situação de sujeito, né? Numa situação de desafio, estresse, o que você tem? Você tem exatamente o contrário. Então, você tem uma supressão, enquanto antes o pré-frontal estava sendo um regulador do resto do cérebro, basicamente o chefe que manda em todo mundo, quando você tem estresse, ele é aquele chefe que fica desesperado e trava e não sabe o que fazer. Você basicamente tem uma supressão do pré-frontal. E o que você acontece quando você tem uma supressão do pré-frontal por causa do estresse? Porque a amígdala, basicamente, você vê, ela está fazendo essas inervações emocionais que tá levando a isso. Você tem uma perda do controle atencional, você tem um prejuízo muito grande chamada flexibilidade comportamental, ou seja, o que é flexibilidade comportamental? Ela é a capacidade do sujeito de adaptar o comportamento a mudanças na contingência. Então, ou seja, você tem um sujeito lá que ele sempre fez, sabe, ele tinha a rotininha dele lá, ele chega em casa, ele vai sair de casa, ele pega a chave, ele faz o negócio, aperta o elevador, entra no carro e desce. Agora ele tem que colocar a rotina de colocar a máscara, não sei o que, descer, passar o álcoolzinho antes de entrar no carro e tudo mais. Então, tipo, essas mudanças ficam dificultadas exatamente porque você tem essa supressão do pré-frontal. E você tem uma tendência, então, a comportamentos que se dizem mais assim básicos, que já foram muito bem estabelecidos. Então, mesmo em situação de resolução de problemas, quando você expõe um sujeito e ele está estressado, o que você acontece? Se você tem 2 jeitos de resolver o problema, digamos assim, o jeito tradicional que ele já aprendeu, que ele já sabe, que ele fez a vida inteira dele, ou uma regra nova que ele pode aprender e que vai ser muito mais eficaz e eficiente, vai ser uma solução mais rápida e fácil. Quando você estressa o sujeito, ele tem uma tendência a não conseguir aprender essa regra nova e persistir no comportamento antigo.
se vocês pensarem, isso é até uma questão adaptativa, né? Quando você tem uma mudança muito grande, tem uma coisa que você não sabe o que está acontecendo, evolutivamente, o interessante é você ficar quietinho no seu canto e não sair inovando, porque a chance de sair alguma coisa fica complicada. Só que aí, quando você pega a gente, hoje em dia, numa sociedade mais moderna e tudo mais, fica um pouco complicado. Outra coisa que acontece também, né? Você perde sensibilidade aos reforçadores e mudanças no valor do reforçador. Então, de repente, você para de ter um reforçador com alguma coisa e você persiste, ou então aquele reforçador ele já ficou muito reduzido, mas mesmo assim você persiste nesse comportamento. E também problemas de memória, né? Da consideração e do recall, quando você tem esse estresse afetando o cérebro. Ou seja, basicamente, quando você vai pensar na resolução de problemas sobre estresse, numa situação complicada, você tem toda uma supressão de todas essas capacidades e habilidades cognitivas que você necessitaria para o problema. E não só isso, aí, você pensando nisso, né? Aí a gente lembra daquela coisa, quando começou a pandemia, tinha muita gente falando, não, use a pandemia para escrever um livro. Use a pandemia para aprender uma língua nova. Use a pandemia para descobrir coisas novas. E, assim, olhando todo esse apanhado que eu dei. Parece que esse é um momento para a gente ficar se cobrando que a gente tem que ser criativo e criar e inventar e sair da pandemia assim uma pessoa melhor, ou a gente tem que meio que tentar sobreviver à pandemia, porque isso é muito importante. A gente acho que muita gente esqueceu disso dessa autocobrança, entrando um pouquinho numa tangente, né? Mas que é isso, que a pandemia, ela é um momento muito complicado. Então, tipo assim, por mais que seja interessante, algumas pessoas vão ter benefícios por estar ficando em casa, ou ter mais tempo livre, outras coisas, que nem a mesma Ruby descreveu. Esse momento, né, ele não é necessariamente super positivo e fácil. Então, tipo, não é só porque você está tendo tempo livre que você tem um tempo livre produtivo e fácil. Então é isso. Então, quando você junta, retomando tudo, né? Basicamente é isso que acontece. Você junta se você juntar uma psicopatologia mais o estresse, e você querer ainda cobrar dessa pessoa, sabe, resoluções criativas, inovadoras e tudo mais, é muito, muito improvável. Só voltando um pouquinho, uma coisa que eu esqueci de falar, né? Que é também um teste que você vê, por exemplo, nessa situação de estresse, que é afetado que está mediado, né, por essas ações do córtex pré-frontal, né, que é o Compound Remote Associates Test, que ele é exatamente um desses testes de inovação, entre aspas. Você recebe várias palavras e você tem que fazer associações entre elas, e essas associações elas não são necessariamente claramente visíveis e rápidas de fazer. Então, você tem que ter um pensamento um pouquinho fora da caixa. Isso também é comprometido quando você tem essa situação de estresse ou essa situação de psicopatologia. E, bom, então, eu não tenho... A parte triste dessa palestra, enquanto eu estava organizando ela, é que eu não tenho uma notícia, eu não tenho, assim, uma coisa muito positiva para terminar ela, porque é basicamente isso que eu falei anteriormente. Isso ainda é uma área que precisa de muita pesquisa, a gente conhece muitos dos prejuízos que a gente pode ter, e especialmente nessa interação de psicopatologia e uma situação de estresse que nem a gente está tendo atualmente, mas que para resolver e reverter esses problemas a gente está um pouquinho mais atrasado. Então, eu sempre chamo, sempre que eu falo das coisas que eu estudo, eu chamo todo mundo para tentar estudar comigo também, porque eu quero mais colegas para discutir essas coisas. Venham estudar, venham tentar descobrir isso e ajudar essas pessoas, todos nós, nessa situação. E é basicamente isso que eu tenho a dizer. Então, muito bom, Iula. Excelente palestra. Gostei muito, trouxe muitas novidades, né? E, novamente, algo de ponta, trouxe o cérebro para a discussão, porque, né, a gente começou falando de comportamento, a Rubilene trouxe a novidade aí do reforço negativo, e agora trouxe a novidade das neurociências, né? E a gente vê, então, que para falar de criatividade não tem jeito, né? A gente tem que ser interdisciplinar, transdisciplinar. A análise de comportamento é só uma ilhazinha nesse arquipélago de outras ilhas de conhecimento, né? Isso é uma parte legal de estudar o que a gente estuda, né? Que a gente tem que ficar toda hora ouvindo o que o neurocientista está falando, o cognitista está falando, o pessoal da psicometria. E, olha, já deu mais uma aprimorada no que eu tinha falado lá no começo. Agora eu trouxe, por exemplo, que eu falei lá, né, que as metodologias de resolução de problemas são tradicionais, né, na psicologia para estudar a criatividade. Também diagnóstico, né, é uma resolução de problema na Torre de Londres, né, as cartas do Wisconsin.
Então, é uma metodologia muito geral, muitos lugares para a gente consultar isso, né? Gostei bastante. E aqui nos comentários, ó, a gente tem muitos comentários, ó, a Sara mandou, behavioristas que amam o cérebro é nós. Sim, perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Acho que esses behavioristas que não amavam o cérebro é mais o pessoal do passado, né? E faz sentido, né? Lá no começo de pensar, eles estavam criando o comportamento. O foco deles era comportamento, regras de comportamento, como ocorre, contingência e tudo mais. Toda essa turma do passado, as gerações aí, já deixou isso muito bem estruturado para a gente. Então, hoje em dia, o cérebro já, né, todo mundo já está indo para ir para o social e tudo mais. Isso é legal de ver, um avanço na área, né? Esse acúmulo de conhecimento e transdisciplinaridade ocorrendo, né? Então, o pessoal gostou aqui, tem uma gente já conversando, evento histórico com grandes reflexões, concordo, né? Isso é só um pedaço, tem muita gente falando muita coisa legal, né? A gente trouxe algumas coisas. E aqui, olha, tem uma pergunta meio cabeluda para ti. Essa aqui eu achei muito boa, e acho que dá para a gente pensar bastante coisa. A pergunta da Vivian, que ela coloca, olha, adorei sua dinâmica para falar do cérebro, né? Achei bem interessante também. Forma fácil, gente. Eu até entendi e aprendi coisas que eu não sabia. E ela coloca, já que você citou a amígdala e entendemos a função dela em regular diversas emoções, você sabe dizer se é possível o desenvolvimento dela através de treino comportamental? Essa interação cérebro-comportamento? Sim, então, uma das coisas que eu acho muito legais e que fez eu ser uma das behavioristas fetichistas do cérebro, e é isso aí, galera, eu acho que é importante, hoje em dia você tem muita coisa, desculpa balançando a câmera do Hernando aqui, você tem muitas coisas que você pode estudar puramente só com comportamento, obviamente, mas eu acho que hoje em dia, especialmente, né, a gente tem muita coisa que a gente tem que ver, que precisa dessa interdisciplinaridade, que nem o Hernando falou. Mas, enfim, uma das coisas que me atraiu muito, assim, para ir para essa área foi um estudo que eu vi quando eu estava na graduação, no começo, que ele mostrava o fMRI, né, a imagem funcional de ativação do cérebro durante atividades e tudo mais, numa pessoa com depressão, de uma pessoa que tem depressão e recebe medicação, e uma pessoa que tem depressão e recebe medicação e terapia. E você vê que essas ativações, elas são modificadas tanto só com a terapia comportamental, tanto com o tratamento farmacológico. É sabido que muitas coisas modelam o funcionamento da amígdala. Desde, por exemplo, quando você é filhotinho, não, desculpa, trabalhar demais com um bicho daniço. Quando você é um bebê e filhote humano, e você está amamentando da sua mãe, a atividade de GHPA, que é, né, hipófise e amígdala, ou seja, dessa parte do cérebro toda, que regula o cortisol e tudo mais, ele é modelado pelo leite que a sua mãe toma, ou seja, tipo, o leite ele passa o cortisol e tudo mais, e isso modela como a sua amígdala vai funcionar e quão reativa ela vai ser o resto da sua vida. Então, com certeza, tudo isso do cérebro, assim, primeiro que foi um recorte muito pequeno, mas tudo isso que é mágico do cérebro é que tudo é altamente plástico. Então, assim, tudo que você faz, todos os comportamentos, todas as novas situações, toda a sua vida, ela vai modelando e mudando isso. Então, com certeza, eu acredito que você consegue regular você consegue ter treino de controle de emoções e tudo mais, e supressão, a partir de terapia, e isso, pelo que me consta, é suportado pelos dados neurológicos. Então, assim, especificamente, qual vai ser, para mudar a amígdala, se você vai ter uma intervenção psicológica específica, eu acho que não é assim, é uma coisa um pouco mais geral, mas que sim, se você pegar uma pessoa com ansiedade, transtorno pós-traumático, coisa do gênero, e você submeter ela para um processo de tratamento e tudo mais, e você olhar a atividade do cérebro dela, com certeza vai ser muito diferente antes e depois. Muito bom, excelente pergunta e uma resposta que já me deu um monte de ideia, né? Eu estou construindo coisas aqui. Tem vários outros comentários. A Fernanda Pantaleão manda, foi incrível, amo quando trazem o cérebro para explicação, né? Certíssima, tem que ser, é o que a gente está fazendo, né? É a ciência do século XXI, análise do comportamento do século XXI é isso. A Sônia mandou um comentário muito bom aqui. Um alívio poder ouvir isso de ser cobrado. O que se quer, na verdade, no fundo, é sair de tudo isso ileso, sem dúvida. De todas as formas, rindo mesmo, obrigado. E é isso mesmo, Sônia. E bem interessante isso que você falou, porque a gente está construindo aqui, né? Eu falei lá no começo de tudo, como a gente se relaciona com uma situação de problema.
A Rubilene colocou a questão da fuga, né? E a Iula trouxe agora que o nosso cérebro, de fato, muda, né? A gente traz para essa situação de problema todo o estresse, a ansiedade que a gente está carregando ali. Então, de fato, é uma cobrança irreal. E a Iula falou muito bem, se você em casa, eu que estou sofrendo a pandemia aqui, as minhas contingências são outras, né? De ansiedade, que é diferente do cara que é o biomédico que está lá em laboratório trabalhando com a vacina lá, né? Ele está trabalhando ali mesmo, ele está trabalhando para resolver o problema dele é da área dele. A gente, o nosso problema é sobreviver mesmo, como a Sônia falou, né? Nós e nossos familiares que estão próximos da gente. Então, achei muito interessante esse comentário, essa retomada, né? Parabéns. Então, já encerrando aqui, muito bom, Iula, excelente apresentação. Gostei muito, falou também do gênio louco, né? Aquela parte que a gente pega... Isso é mais um viés de seleção dos biógrafos, né? Que é muito mais interessante você falar de uma biografia de alguém que teve uma vida diferente do que alguém que teve uma vida trivial e tudo mais, né? Tanto aí criou esse mito do gênio louco. Existe, mas é porque a doença mental ela tem alta incidência na população, né? Então, se tem gente criativa, tem. E vai ter gente criativa que é depressiva, que é esquizofrênica, porque isso se distribui, né, na nossa sociedade. E os biógrafos tendem a escolher os que têm as vidas mais conturbadas, né? E, por exemplo, o pessoal da humanista, os psicólogos humanistas, o Roger, o Maslow, eles falam que a criatividade, na verdade, é o funcionamento de uma pessoa em plena consciência. A felicidade é a criatividade, né? É o lado contrário desse, que a criatividade é a depressão, é a tristeza, é a doença mental. Eles colocam que não, é o bem viver que te permite ser criativo. E é isso, os dois estão certos, né? Você tem até, historicamente, né, o Van Gogh é sempre o exemplo do gênio louco e tudo mais, mas você pega tanta gente próxima dele, ou da fundação e tudo mais, que eles fazem declarações de gente, parem de achar isso. Na verdade, ele era um cara que sofreu muito e que, apesar desse sofrimento, ele conseguiu chegar a isso, assim, mas que ele teve muita dificuldade e que, tipo, o tratamento dele foi uma parte do que levou ele a ser um pintor, foi parte do tratamento psicológico dele. Então, essa ideia de que ele era, mas porque ele era transtornado, então ele sofria, mas esse sofrimento valeu a pena. Não valeu a pena. Ele viveu uma vida muito difícil e teve a vida dele teve uma consequência, né, dele ser criativo e tudo mais, mas não foi uma coisa direta, né? Foi mais uma pedra no caminho dele, que eles falam, do que uma facilitação. Então, e é importante, até porque quando você é uma pessoa, né, que tem um transtorno desse, você às vezes é meio que se cobrado. A gente vê isso, muita gente que tem Asperger, por exemplo. Você tem Asperger, por que você não é um gênio, né? Tipo, gente, não é assim que funciona. É isso dos biógrafos e da seleção a posteriori das histórias interessantes, né? E não das histórias reais e não descritivas. Muito bom. Então é isso, vários comentários. A Elaine aqui, olha, mandou parabéns, doutor Iula, olha, já tirou até o doutorado aí. Tá na reta final, mas está quase lá. Então, muito bom. Eu também gostei muito do que trouxe dos ratos, né? Eles são ratos geneticamente diferentes, um mais ansioso que o outro. Isso muda todo o comportamento, né? Novamente mostra, eles são ratos, são da mesma espécie, tudo rato albino, mas eles têm sensibilidades distintas e que isso a gente consegue, né, ver geneticamente algumas pontes para isso. Então, se a gente pensar no ser humano, no ambiente natural, a gente tem toda essa maquiagem genética mais diversa possível, além da nossa história mais diversa possível, interagindo com essa situação, né? Big Data, muita coisa acontecendo mesmo. Com certeza. E não só é importante lembrar, né, que a gente, que nem eu falei, o diagnóstico ele é uma questão clínica e de benefício do paciente, né? Mas você tem esse espectro na sociedade normal, assim, você tem muita gente que eles estão, assim, muito pertinho daquele limite do rato ansioso, do diagnóstico, etc. E que, tipo, elas também estão sendo afetadas, né? Porque a pessoa não tem essas manifestações, nessas predisposições no nível clínico, que ela não vai ter também algumas dificuldades, alguns efeitos de ser uma pessoa com essa predisposição, ser mais ansiosa a certos estímulos e tudo mais, ou deprimida, ou qualquer coisa do gênero. Então, é sempre importante lembrar que, assim, né, a gente também está falando das pessoas que estão perto desses quadros. O André mandou aqui, nossa, muito importante essa questão da genialidade e transtorno, né? Eu também, André, acho que isso aqui é alguma coisa, é um dos mitos que a gente tem na área, né? Que eu acho que faz bem para todo mundo a gente olhar isso de forma mais adequada, né? E de uma forma mais consciente, né? Porque isso, como a Iula falou, isso traz problemas para aquela autocobrança. Você fala, ele é imediatamente, então agora ele tem que ser criativo, é um gênio, né? Calma, vamos lá, né? Muitos problemas envolvidos e como os dados da neurociência mostram, a gente tem um cérebro, um corpo diferente, né, interagindo ali. A gente não sabe muito bem como isso acontece. São as pesquisas como a da Iula, ali na fronteira, que estão começando
a dar os indícios para a gente, né? Muito importante. Então, muito obrigado, Iula, parabéns pela palestra, foi muito bom, o pessoal adorou aqui, acho que trouxe excelentes contribuições para a área, contribuições de ponta. Um dos futuros da nossa pesquisa é isso, a gente tem que olhar para o cérebro, o que está acontecendo na hora do insight, né? Porque no olho a gente já meio que está no limite, né? A gente já faz isso há muitos anos e a gente já sabe como é, já identificou os problemas, eu acho que essa é a nova fronteira. Então, parabéns e agradeço a contribuição, certo? Obrigada pelo convite tá sem também, áudio, gente. Você está sem áudio. Opa, estava saindo no microfone do Hernando, mas eu queria agradecer também pelo convite, pela possibilidade de falar aqui toda a organização que está fazendo esse evento, que eu achei genial, tá? Eu esqueci, eu ia falar no começo, né? Deixa eu aproveitar e falar no final, mas eu achei uma proposta muito boa, muito interessante, tipo, sim, se a gente não tem que se cobrar para se melhorar durante a pandemia, mas se a gente vai se melhorar, eu acho que esse é um dos caminhos, da gente manter contato e a gente tentar, sabe, tipo, trazer ciência e fazer uma coisa assim, abrangente para juntar todo mundo. Então, eu sempre acho esse tipo de proposta bem legal, gente. Então, de parabéns e obrigado. E vou parar de gastar o tempo de vocês agora. Tchau, tchau. Muito bom, mais uma vez, obrigado.